Mensagem do dia 6 de fevereiro de 2000. Alimento espiritual. Quem come deste pão se alimenta, pois outro alimento não pode dar sustento igual a este pão, a Santa Eucaristia. Dela tudo depende para a salvação de muitos. Sim, não digo de todos, porque estou vendo o desprezo que estão me dando, recebendo-me na mão e ainda em pé, sem dobrar mais os joelhos na minha frente. Coisa esta que nenhum anjo meu ou santo faz na minha frente. Eles, os anjos e santos, além de dobrarem os joelhos, beijam o chão ao entrarem no meu lugar, onde está o meu trono. É tão puro e tão santo que nenhum germe pode entrar. Onde estou, tudo é purificado. Filhos e filhas amados, imaginem, se os anjos que estão acima dos santos juntos se ajoelham na minha frente, e vocês que vivem em pecado, pelo orgulho este ato vai se acabando. A ninguém estou condenando, mas por si próprios estão se condenando. Um rei, quando recebe os seus convidados aqui na terra, todos vestem a melhor roupa que têm, mas na minha casa podem entrar como querem, e os sacerdotes não chamam mais a atenção. Cobrarei muito mais de quem está a meu serviço, e não dos poucos que reconhecem este erro. Filhos, cada vez que pegares na santa hóstia, sem teres purificado as tuas mãos, ofender-me-ás de muitas formas. Este tempo é o tempo das últimas vinganças do meu inimigo, para que a maioria não dê a mim o respeito. Junto com este animal irão bilhões de almas para o mesmo lugar. Tua roupa, teu comportamento, tua atitude e tua falta de respeito para comigo já diz tudo. Vida perdida. Olhem bem em Mateus, no capítulo 22, versículos 11 a 14. Ali eu disse tudo, diante dos meus convidados. O mesmo irá logo acontecer. Será uma surpresa na qual a maioria irá se descabelar pedindo misericórdia, mas aí já será tarde. Sejam filhos coerentes e não descrentes. Sejam santos e não mais pecadores. Vocês já sabem que para se chegar à santidade tem que se ter toda esta experiência. Não se faz santo no céu. Aqui é o lugar para se santificar, nesta terra. Os meus caminhos são todos numa só direção, rumo à casa do Pai. Sejam bem-vindos, filhos meus. Espero que continuem sempre assim, respeitando-me em todos os pontos de vista. Jesus. O alimento espiritual. Que Jesus está falando da Santa Hóstia, é um alimento que pode sustentar. Quem come deste pão se alimenta onde outro alimento não pode dar sustento igual a este pão, a Santa Eucaristia. A gente vê hoje, isso já vinha sendo alertado há tanto tempo, né? Mas a gente vê hoje as pessoas banalizando tanto, ao ponto de chegar a distribuir a Santa Hóstia até na praia, né? Em copinho plástico. Então Jesus diz: naquele pedacinho de pão eu não estou. E muitos dizem: não, mas depois que foi consagrado ele está, mas o poder é dele. Ele deu o poder. Ele diz que está, mas se estão ofendendo ele, estão maltratando e banalizando, ele não vai estar ali. Ele não diz aqui que nenhum germe pode estar onde ele está? Agora imagina lá na praia, né? Por que o sacerdote purifica as mãos antes de distribuir a Santa Hóstia? No altar, tira do sacrário onde ele está ali guardado, agora levar lá? Não só esse ato da praia, né? Tem tantos outros atos que fazem, parece que é uma brincadeira isso. Mas para a gente também perceber, quando Jesus diz na mensagem, né, que eles vão fazer uma Eucaristia ali, aquela pequenininha, igual, mas não tem mais a mesma substância. Vai ser igual a essa que nós conhecemos, mas ele não está ali. Tudo ele vem alertando antes. Tudo ele vem mandando sempre na frente um anjo, né, um profeta, um enviado dele para alertar o ser humano para não cair
nesses erros. Mas daí está essa parte que ele fala, né? A soberba, o orgulho, não enxerga mais isso, não consegue perceber. O inimigo tapa os olhos, tira todo o conhecimento que a pessoa tem. São tantas passagens que vão se cumprindo, né? A quem muito dei eu vou exigir, eu tiro de quem pouco tem, de quem muito tem e dou a quem tem pouco. É na sabedoria também. Até desses estudados, né? Filósofos e padres e bispos e arcebispos, papas que já passaram na terra, tem muito conhecimento, mas Jesus diz, eu tiro de vocês e dou a quem pouco sabe. Como foi no caso do nosso amado profeta, pouquinha coisa ele sabia, mas Deus foi instruindo e foi botando inteligência na cabeça dele, foi mostrando para ele como é que deve ser, como é que se deve caminhar, como tem que ser fiel e sincero para Jesus. Ele pede a todos nós, né, fidelidade, sinceridade, obediência, mas o ser humano não quer agir dessa forma, então sofre, então vai pegar as coisas erradas. A gente hoje tem um pequeno exemplo aí, né, dessas vacinas que estão botando. Se o ser humano, claro que ele é inteligente, mas ele tem a capacidade, como estão falando, né, não sei se isso vai chegar ao ponto de acontecer, mas de mexer no DNA do ser humano, né, com a vacina, se ele tem essa capacidade, então imagina o que Deus faz, como ele diz aqui, quem come deste pão se alimenta onde outro alimento não pode dar sustento igual a este pão, a Santa Eucaristia. O que está ali na Santa Eucaristia? É Jesus vivo. Então quem recebe o corpo de Cristo com amor, com fé, o mal não vai bater. Cria-se, eu acredito que cria-se uma aura ao redor desse ser humano, né? Tem a mensagem que fala, né? Jesus fala para o profeta, do céu, né? Os anjos conseguem enxergar a aura de cada um. Então aquilo é uma couraça de aço que protege o ser humano. Então o que há de ruim o inimigo não consegue penetrar. Como a terra tem, né, a parte da atmosfera, a terra, que é a proteção, né? O ser humano também tem. Quando recebe com fé, né, a Santa Eucaristia. Então é a proteção que nós temos. Nossa Senhora pede para rezar o terço, o rosário, ou o Santo Terço todos os dias. Por quê? Para nós manter essa bateria carregada, essa aura carregada, acesa ao nosso, em torno de nós, né? De quem age com essa fé. E tendo a fé, Deus protege. Ele diz, busca-me, eu sou o remédio para a tua enfermidade. Mas é difícil encontrar essa fé no ser humano, né? Jesus falou em outras mensagens, a gente cita isso aqui. Eu sei que tem bastante pessoas que acreditam, sei que tem bastante pessoas que nos acompanham, né? E tem essa fé também. E Jesus fala da família Conceição, que ficou de exemplo. Não é porque somos melhores que os outros, não é nada disso. Nós somos todos iguais. Mas aí conta a fé das pessoas, né? Jesus buscou uma família para servir de exemplo, para mostrar. Olha lá como é que eles conseguem sobreviver esses anos todos com a fé que eles têm. Mas mas vocês vivem do quê? Né? Tem outra mensagem aqui, depois, que é para, se der tempo de ler no final, que aí Jesus diz que alguns seres humanos questionam, né? Então nós vamos sentar e esperar a vinda de Jesus sem fazer nada? Nós estamos sentados esperando Jesus voltar sem fazer nada? Nós estamos trabalhando também. Onde muitos, né? Onde muitos que tentam nos intimidar pelo lado emocional, dizem que o nosso trabalho não é nada, né? O que a gente faz não é nada. Mas realmente, para quem não tem fé e não acredita em Deus, é nada, porque não valoriza nada do que a gente faz, né? Agora, quem acredita sabe valorizar, sabe que esse trabalho é um trabalho digno. Trabalhar para Deus não existe na face da terra. Eu discordo de quem quiser falar o contrário, né? Mas para mim não existe nenhum trabalho na terra que seja mais digno do que trabalhar para Deus. E o sustento vem igual. Tudo é uma prestação de serviço. Uma vez eu questionei, um rapaz me criticou, né? Me julgou. Viver como vocês vivem é fácil, só do que os outros dão, fico assentado esperando a comida vir na boca. Aí eu discordei dele, eu disse, o que tu faz? Ele trabalha na lavoura. Tu dá a tua comida, o teu trabalho de graça para os outros? Ou tu dá o material e o pessoal te retribui em dinheiro? É uma troca de serviço, o nosso é igual. A gente trabalha, as pessoas estão retribuindo por aquele nosso trabalho. É um trabalho. Por mais que queiram, como eu falei, né,
nos intimidar ou tentar nos ganhar no emocional e tentar derrubar, a mim não atinge mais. Eu acredito que meus irmãos também não. A gente já está mais do que escolado sobre isso, né? Tem alguns da família que ainda se sentem envergonhados de trabalhar para Deus. Olha que eu venho lutando para manter essa igreja aqui, não sozinho, mas com a minha família, né? Mas como eu administro, de manter sempre o pessoal trabalhando. Sempre vão escapando. Vai saindo, não dá mais, eu estou saindo, não consigo mais. Tem vergonha de trabalhar para Deus, porque lá fora eles são criticados também, né? Como a gente é, como eu já fui tanto. Vocês não imaginam como a gente já foi criticado por esse lado, de não fazer nada. Vocês esperam a comida vir na boca. Se não fosse os outros dar para vocês, vocês estavam passando fome. Tudo isso não me incomoda mais isso aí. Pode falar quem quiser, pode criticar quem quiser. Eu sei que o nosso trabalho é um trabalho digno. Então aqui Jesus diz, né? Ele fala da Santa Eucaristia, para ter fé. Se você vem no santuário ou qualquer igreja que você for, se não tiver fé, ela também não vai ter valor. É um pedacinho de pão. Agora, se você tem fé, é o remédio que você precisa, é o alimento espiritual para a sua alma. O nosso corpo precisa de alimento, senão a gente cai, adoece e parte dessa terra, né? Não consegue ficar em pé. E a alma? Quantas pessoas vieram fazer a primeira comunhão e nunca mais voltaram para a igreja? Quantas pessoas voltaram só num batizado de um filho ou no casamento e esquece Deus? E a sua alma como é que está então? Mas vocês não podem julgar. Não é julgar, gente. É ajudar a alertar as pessoas. A gente muito bem podia ficar sossegado com a vida que a gente tem, sem tocar mais nesse assunto, sem se preocupar com mais ninguém, né? E viver a nossa vida. Mas a gente tem a preocupação de salvar a alma do outro também, de alertar o erro que está caminhando, como a gente também foi alertado no passado, como alguém também lutou por nós, nossos familiares, né? O meu pai, minha mãe, meus tios. Quantas vezes a gente ouviu palavras bonitas, né? Puxãozinho de orelha para chamar a atenção. Hoje a gente vai falar, já ficam todos ofendidos, não dá para falar mais nada. Tudo mas o tio não pode falar assim. Mas tu não pode falar assim com o teu filho. Mas a gente está só alertando, né? Como que a gente pode ouvir tanta besteira da boca dos outros? Coisa que não tem nada a ver com a vida da gente, coisa que não tem nada que vai me trazer benefício, que eu tenho que escutar. E às vezes eu tenho que fazer, porque é lei. E para Deus não. Para Deus pode ser feito do jeito que quer. Pode brincar, pode blasfemar, pode desistir, não precisa mais entrar na casa de Deus. Se entrar, entra como quer, né? Aqui não, porque a gente está ainda lutando sobre isso, mas lá fora banalizaram, né? Então Jesus diz, nessa Santa Eucaristia eu não estou. E esse alimento espiritual você não recebe. E a gente percebe as pessoas que estão fracas, né, na oração. Pessoas cabisbaixas e pessoas cometendo suicídio. Por quê? Porque não tem mais aquela vontade de viver, aquele ânimo, essa injeção de ânimo que estão querendo dar aí agora na pessoa, é mentira. Agora, essa injeção espiritual que Deus nos dá a todo dia quem procura Ele, essa que todos deveriam buscar, não estão buscando. Está ficando no esquecimento. E Jesus diz, né, é isso que o inimigo quer. Ele só quer morte, morte e morte. Para ele é só isso. Destruição em cima de destruição. Ensinou o homem a fazer só o que não presta. Tudo que Deus fez de bom, ele fez parecido, mas para o lado errado, para o mal. E aí ele dá toda a liberdade, e o inimigo, o ser humano quer isso, é viver em liberdade. Então, depois ele vem buscar de novo, né? Depois ele vem cobrar. Ele dá tudo que o ser humano quer também, mas depois ele quer de volta, até a própria alma daí. Aí acabou-se, vai ser para a eternidade. Mas Jesus é tão misericordioso que vem nos alertando todos os dias, sempre através de uma criança, às vezes, de um sinal na natureza, né? A natureza se revoltando e mostrando que não está tudo no seu caminho correto, mas o homem passa por cima, não quer saber de mais nada, né? Às vezes, pequenos detalhezinhos passa despercebido, um sinalzinho na lua, no sol, no ar, na chuva, e ninguém percebe mais nada, né? Mas a natureza está ali mostrando que não está correto. Se não der tempo de ler a última mensagem, mas eu vou só ler o pedacinho final dela aqui. Se der tempo de ler até o final, a gente comenta novamente. Mas aqui Jesus diz assim, ó: os meus anjos já estão cuidando, pondo o sinal em muitos, para se cumprirem as Escrituras. Tu tens prova disso, meu filho Pedro II.
já recebeste algumas vezes o sinal em tuas mãos, e todos irão recebê-lo, mas somente os escolhidos. Lembra que eu acabei de falar da áurea, né? Mas essa mensagem, se eu não me engano, Jesus está se referindo ao beijo, né? Que o pai tinha na mão, era isso, né? Beijo de purpurina, né? E houve uma situação que era quase todo dia, né? O pai saía da capelinha e tinha um beijo na mão dele. Um beijo assim, como alguém que passa um batom de brilho na boca e beija, fica aquele certinho, a boca desenhada na mão, assim. E o pai sempre foi muito assim, de falar tudo, né? Tudo às claras. Então, saía da capela já emocionado sempre. Ó, de novo, os anjos beijaram a minha mão, coisa mais linda. E aí, um belo dia, né? Nós estávamos tudo na mesa, sentado, no café. Aí a mãe disse assim pro pai: o Bento agora é tudo assim, ó. Todo dia tem um anjo beijando a mão dele, porque era todo dia, né? Aí o pai foi pro banheiro, para ficou sentido, né? Aí o pai, quando voltou, Odin, tu já olhasse, e porque daí ele viu, né? Tu já olhasse a tua mão, como é que tá? Aí a mãe olhou, tinha um beijo na mão dela também, dela já, o beicinho já veio aqui, né? Para chorar. O pai disse: tá vendo? Precisa acontecer contigo para te acreditar. Então aqui tá dizendo, né? Todos irão receber, só os escolhidos. Então são sinais que às vezes acontecem na vida da gente e a gente não percebe, né? Quando o pai faleceu, acho que foi no dia que o pai faleceu, dia 27, né? Dia 28, é aniversário da Aline, foi isso, né? O Bentinho ficou agarrado contigo o tempo todo, né? No colo dela, o Bentinho era pequenininho ainda, e agarrado com ela o tempo todo, como que consolando ela. Não é um sinal? Não, ele não tem costume de fazer isso. Ficou no colo dela o tempo todo, abraçando ela e acariciando ela. Por quem era? Não era o espírito do profeta ali? Claro que é, gente. E tem tantas fases na vida da gente assim que acontece. Eu já contei aquele do pombinho lá, que veio me confortar, o pombinho lá no rincão, que está aqui guardado, né? E tem pessoas que usam esses sinais para criticar ainda. Deus está dando os sinais para todos nós e eles usam isso como crítica, né? Como eu ouvi um belo dia alguém me criticando, porque eu mandando mensagem todos os dias, o Santo Evangelho, e me criticando, e se fosse para daquele jeito eu não queria mais, e porque eu estava sendo impertinente, não sei o quê. Vocês estão bem, porque vocês já trancaram o Espírito Santo com vocês aí dentro da gaiola. Então, não dá para entender isso, né? Então, são pessoas assim que usam... Eu acredito que talvez é pela ignorância que fala também, né? Só pode ser pela ignorância, porque não... Ou é o inimigo falando pela boca da pessoa, né? Só pode ser também, para tentar, como eu falei, mexer com o emocional da gente. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu acho que eu e meus irmãos aqui, a minha família, os sobrinhos sempre tem um outro que está pulando fora, hein, mas eu acredito ainda que vão voltar, porque foram tocados, eles vão voltar. Mas os irmãos aqui e as noras, principalmente, né, tem um cunhado ainda agarrado com a gente. Mas eu acho que a gente está firme, né, a gente consegue já dar a volta por cima dessa situação. As cunhadas também, a minha esposa também, né? Vira e mexe, recebe crítica lá e consegue contornar a situação, já consegue dobrar tudo isso. Então, a gente está forte. Espero que vocês também ajam dessa forma. Não fique criticando os outros, não fique buscando falar mal de ninguém, mas sejam firmes e fortes, né? Sejam firmes e fortes, que Deus está sempre do nosso lado nos protegendo.